Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, Cris. Bom dia, Tomás. Bom dia, Taquinho. Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós aqui, antes de vocês cumprimentarem a turma, só chamando a atenção. Nós já estamos falando do coronavírus faz tempo aqui nesse programa, hein? É verdade. Bem lá em janeiro a gente já estava falando. E Alberto, você falou antes de cumprimentar, vamos pedir para o pessoal já dar like aqui no nosso vídeo, que é muito importante para a gente, compartilhar, porque com a gente é assim, a informação antes da hora, a gente está sempre falando dos assuntos cedo e antecipando o que virá pela frente. Ô Tomás, outro dia eu falei esse negócio de dar like num vídeo meu, aí um seguidor lá puxou minha orelha, disse o seguinte: porra, Alberto, não fala like não, fala curtir, fala o português. Então eu passei a falar curtir. Tá bom, então vamos curtir. Vamos curtir, curtir o vídeo, se inscrever, comentar. Eu leio todos os comentários, a Cris, o Tomás, o Taquinho, porque os comentários são úteis, né? Para a gente ver o que a gente tem que tratar no programa seguinte, como a gente tem que abordar. Os comentários são muito úteis. Sabe uma coisa que a gente podia pedir aí para os nossos seguidores darem sugestões de assuntos também para a gente comentar, né? É interessante ter esse retorno. Fala, Taquinho, você está calado aí, todo mundo cumprimentou e você aí. É muito difícil ver você calado assim, Taquinho. Não, eu estou... Principalmente numa semana ruim aí, que você tem mais coisa para falar. Exatamente, eu estou pensando exatamente nisso, que é o seguinte, a gente já estava antecipando essa discussão há muito tempo, e eu, principalmente, tenho assim, fama de ser muito pessimista, acho que sou pessimista, mas eu não antecipei a dimensão, ou pelo menos assim, quando a dimensão do problema, né, do coronavírus e da economia internacional, ele está aparecendo, né, de toda forma, eu mesmo estou assustado, né? Meu irmão está fazendo 80 anos e esse fim de semana, e eu estava conversando com ele ontem, que durante os 80 anos da vida dele, nunca teve uma situação igual essa que nós estamos passando, né? Porque a gripe espanhola foi mais grave, mas ela foi há mais de 100 anos atrás. Então, nós temos 80 anos no mundo que a gente não tem uma ameaça de uma pandemia, né, tão ameaçadora assim como o coronavírus, e a gente não tem um exemplo assim, de uma epidemia, de uma pandemia que está afetando tanto a economia internacional e que vai afetar a população mundial, né, porque... Você fez uma projeção aqui no programa do crescimento do número de casos. Eu lembro até que fiquei assustada com... Então, a projeção que eu fiz, ela já está desatualizada, porque eu fiz uma coisa muito simples. Há uma semana atrás, eu pressupus que a expansão do coronavírus ia ser a 3,5% ao ano. E ela está mais de 6% ao ano durante essa semana. Então, tudo que eu falei que era assustador e que eu achava, assim, era só um exercício, né? Eu achava que isso não ia acontecer. Ele está muito pior. Essa semana, tudo piorou muito, muito, né? O caso da Itália, por exemplo, saiu completamente do controle, do Irã também. Mas, só para falar o seguinte, tem alguns países que estão conseguindo controlar, né? Por exemplo, a Coreia do Sul, ela diminuiu o ritmo de expansão da doença e teve pouquíssimas mortes. O Japão também, Singapura também. E a China, principalmente, que a China tem a maior parte dos casos, mas ela está mais ou menos sob controle. Mas para o resto do mundo, a coisa está indo num ritmo muito mais acelerado, inclusive no Brasil, né? No Brasil está crescendo mais de 50% ao dia. Então, assim, é uma coisa muito séria, realmente. Já que você falou que a coisa piorou muito, eu queria realmente concordar e reforçar isso que você falou, especialmente aqui no Brasil, piorou muito, porque além do coronavírus, nós temos aqui o bolsonavírus, né, que é o vírus da ignorância. Quando o próprio presidente diz
que esse negócio de coronavírus é uma fantasia e que a mídia exagera, né? Então nós temos um vírus muito mais perigoso circulando entre nós. Um vírus que leva as pessoas a não tomar as precauções devidas. Então, é o próprio presidente estimulando as pessoas a relaxar na prevenção, e isso leva as pessoas a adoecer e até a morrer, né? Então, esse vírus da ignorância, da irresponsabilidade, é tão ou mais grave. Eu diria que nessa conjuntura é até mais grave do que o coronavírus, porque para o coronavírus, os médicos, os especialistas, os infectologistas, os planejadores de saúde têm solução e vão implementá-las, vão tomar, e a gente vai passar por essa crise. O bolsonavírus é um vírus que tem um efeito muito mais demorado, né, de longo prazo, que deixa sequelas muito duradouras. Só estou falando isso porque realmente é uma irresponsabilidade muito grande, porque a gente sabe que no Brasil, não só no Brasil, mas aqui nós temos pessoas que duvidam da eficácia de vacinas, existem movimentos que duvidam da eficácia de vacinas, né? A gente sabe que tem religiões que não concordam e, na verdade, desaprovam e levam os seus seguidores a não fazer transfusão de sangue, por exemplo, né? Nós temos os terraplanistas, e aí nesse caldo de ignorância você ainda bota que o coronavírus é uma fantasia. Então, me preocupa muito mais o bolsonavírus do que o coronavírus, porque eu sei que para esse tem solução. Cristina, eu concordo plenamente. Agora, tem um problema maior ainda, que é o Trump vírus, né? Porque tudo isso que o Bolsonaro está falando, de certa forma, está refletindo uma posição da direita internacional, e o Trump é o grande representante, e dada a dimensão da economia americana, quando o Trump fala essas bobagens ou toma medidas equivocadas, isso, o efeito da economia mundial é muito maior. Então, por exemplo, o discurso que o Trump fez essa semana, que eu vi o discurso todo, foi um discurso horrível, em todos os sentidos, e os mercados internacionais refletiu isso no dia seguinte, né? Foi um caos geral na economia depois da fala do Trump. O Bolsonaro é bom porque é o seguinte, é tão insignificante, o Brasil é tão insignificante no mundo global, que isso não afeta tanto. Agora, eu queria dizer o seguinte, o problema não é só o Bolsonaro. Aqui, desculpa, mas afeta aqui dentro. Não, agora eu queria só dizer uma outra coisa que me preocupa muito, é o seguinte, eu tenho colegas que são de doutorados, professores de universidade, pessoas muito inteligentes, que tinham esse mesmo discurso do Bolsonaro, que essa epidemia estão criando fantasias, que o problema do sarampo, o problema da zika, ou seja, as nossas doenças aqui seriam muito mais importantes do que o coronavírus, que isso é um alarmismo internacional. Eu vi isso de gente de esquerda e com doutorado. Então, assim, é assustador. Eu tive de discutir, assim, eu perdi paciência. Teve uma pessoa que eu falei assim, olha, ou você está olhando os dados errados, ou então você tem que trocar o óculos. Falei brincando, mas... Taquinho. Então, assim, esse tipo de postura equivocada, ele não, infelizmente, ele não é só o problema do Bolsonaro. É claro que o Bolsonaro, como presidente da República, ele tem uma responsabilidade muito maior, né? Mas esse tipo de fake news, de posturas polarizadas, né? Você vê assim, o pessoal da China está falando que o vírus foi criado pelo exército americano. O pessoal americano falando que é uma arma da China comunista, né? E assim por diante. Então, a quantidade de fake news que está se espalhando é uma coisa terrível. Taquinho, assim, nenhum de nós é biólogo ou especialista em infectologia, não é? Mas, apesar disso, acho que nos últimos dias nós nos informamos bastante. Acho que se no começo havia, até da minha parte eu admito, uma minimização do coronavírus, era porque, de fato, os dados de letalidade do vírus são relativamente baixos. Quer dizer, 2% é bastante, mas não é como o Ebola, não é como a própria SARS no passado. O que acontece é que, pelo visto, o grande problema que está acontecendo hoje com o coronavírus é que a taxa de internação é muito alta, chega a 20%. 20% de quem contrai o vírus tem que ir para o hospital, ficar internado, às vezes até entubado em UTI. E o que acontece é que não existe capacidade hoje em nenhum país, mesmo no Japão, mesmo na Europa, mesmo nos Estados Unidos, para internar todo mundo. Então,
esse é o grande perigo do coronavírus. E por isso que é preciso tomar todas essas medidas e, enfim, os países estão fazendo as coisas que podem. Uma coisa curiosa é que aqui na França nós temos um presidente que tem os seus méritos e os seus deméritos, mas quando comparado ao Trump e ao Bolsonaro, é um símbolo da razão. Então, na última quinta-feira, o Macron foi à televisão e fez um discurso que foi o contrário do Trump, o contrário do Bolsonaro. Então, nada de medidas abruptas de fechar voo para tudo que é canto, nada de negacionismo tampouco, ao contrário. Ele começou o discurso dele dizendo que o que mais importa é que toda decisão seja baseada na ciência, que ele está ouvindo cientistas, então ele dá já, entre aspas, um tapa na cara de todos os negacionistas, do terraplanismo obscurantista, mas, por outro lado, ele evita a outra posição, que é o alarmismo. Então, ele fez um discurso, eu diria que foi alarmado, mas não alarmista, não é? Porque a gente está falando de uma pandemia, mas a gente tem que evitar que seja um pandemônio. Então, ele disse, a situação é séria, a gente precisa lavar as mãos, evitar se cumprimentar, todas as medidas que, enfim, têm sido anunciadas, e ele anunciou o fechamento das escolas, da creche até a universidade, por 3 semanas, pelo menos, até o dia 6 de abril. Então, acho que essas são medidas e um jeito muito racional e razoável de lidar com a questão, que é séria, mas a gente não pode deixar também que o pânico se espraie, porque aí só vai piorar, e as pessoas vão ficar com medo, vão querer ir para o hospital sem precisar, podem até aumentar a taxa de contaminação, e os impactos para a economia, que já são graves, podem se tornar ainda mais severos. Essa coisa da letalidade ser baixa, ela é baixa, mas ela existe, não é zero. Então significa o seguinte, um negócio que se espalha rápido vai matar gente que não morreria se o negócio não existisse. Se espalha rápido e você não sabe o que aconteceria se você não controlasse o espalhamento disso. Pelo que eu entendi até agora, de tudo que eu li, o que está funcionando é essa quarentena generalizada. A China conseguiu deter com quarentena, a Itália agora parece que conseguiu reduzir alguma coisa com a quarentena. Eu fico pensando se em algum momento todos os países não vão ter que passar por sua quarentena doméstica interna, até mesmo o Brasil, tá? Mas a quarentena, Alberto, eu acho que ela serve às vezes menos para reduzir o número total de infectados, mas mais para espraiar eles ao longo do tempo. Porque quando você espraia eles ao longo do tempo, você não sobrecarrega o sistema de saúde. Então, mesmo que no final das contas a taxa de infectados total seja a mesma, o fato de você não ter todo mundo doente no mesmo dia já ajuda, não é? O esforço, eu acho, dos cientistas, dos médicos, é justamente fazer com que a taxa de crescimento da doença seja uma taxa moderada para que o sistema de saúde suporte a demanda. A letalidade, eu acho que está associada a isso também, né? A estrutura do sistema de saúde e a capacidade dele, enfim, de ter leitos, de ter insumo, de ter condições para tratar os doentes. E, particularmente, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, aqui eu acho que o caso que mais me preocupa no Brasil é o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro vem de um histórico de pelo menos 5 anos de crise na saúde pública. A Defensoria Pública aqui do Rio de Janeiro tem um levantamento de que o número de leitos aqui tem diminuído nos últimos anos, diminuiu de 27 mil para 22 mil. Numa situação como essa, isso faz muita falta. Nós temos os 2 governos nos 2 níveis, municipal e estadual, governos também inoperantes, a prefeitura na rede de saúde pública municipal não tem dado conta de resolver esse problema. O próprio Conselho Regional de Medicina aqui do Rio de Janeiro já alertou, disse que o governo não está preparado para a crise de coronavírus aqui no Rio de Janeiro. Acho que especificamente aqui no Rio, eu acho que a gente tem uma situação bastante complicada. Eu acho que tem uma ideologia. Eu participo de grupos de WhatsApp, todos nós participamos, e ontem eu postei aquele discurso lá do Jatene, né, Fábio Jatene, que viralizou, verdadeiro e tudo, que é um discurso de São Paulo, né, de um médico de São Paulo. É interessante a diferença cultural e ideológica. Então, algo sóbrio, né, sem ser alarmista, mas falando dos riscos, e aí no mesmo grupo, uma pessoa do Rio postou um discurso do Rio, comentando o discurso do Fábio Jatene,
dizendo que tem que se preocupar com outras coisas, que a taxa de letalidade é pequena, que quem vai morrer já ia morrer mesmo de qualquer maneira. Aí eu fico pensando, imagino que lá atrás, quando começou o problema da segurança pública, a visão de São Paulo era sóbria, era um problema sério, e a visão do Rio, não, tem outros problemas mais graves, etc. E São Paulo controlou o problema de segurança pública e o Rio não. Né? Quando começou o problema da desindustrialização, São Paulo diz, olha, cuidado do crescimento econômico, lidou aquilo de uma forma sóbria, e alguém lá... Tem um elemento cultural no Rio de Janeiro. Tem. Né? Um elemento regional mesmo, que é impressionante isso. Não enfrentar os problemas, né, e ir adiando, ir empurrando com a barriga. E aí, quando a crise vem... Isso não acontece aqui, não acontece comigo. Uma coisa... Agora, eu queria, só voltando aqui o discurso do Macron, eu vi também o discurso do Boris Johnson. Boris Johnson mencionou os cientistas britânicos, Boris Johnson disse, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, um discurso idêntico ao de Macron. Né? Os dois em posições políticas diferentes, porém liderando o seu país na mesma direção no que tange ao coronavírus. Né? É basicamente o mesmo discurso. E a Merkel também, a Merkel fez um discurso que o pessoal falou que é alarmista, que a Merkel falou que até 70% da população da Alemanha pode ficar infectada. Então, precisa esclarecer uma coisa, é o seguinte, esse papo que a letalidade é baixa, isso é muito relativo, porque é o seguinte, olha só os números que nós temos até hoje. Temos 140 mil, em torno disso, está chegando a 150 mil infectados no mundo, com 5 mil mortes. Dá mais de 3%. Mais de 3% das pessoas infectadas estão morrendo. Isso, comparado com outras doenças, isso é altíssimo, essa letalidade. E se a gente pegar o que a Merkel falou, que 70% da população mundial dá 5 bilhões de pessoas. Se você puser 3% em cima disso, vai dar mais de... vamos pegar o seguinte, vamos pegar 1 bilhão, se ficar 1 bilhão de pessoas infectadas, vão morrer 34 milhões de pessoas no mundo. Isso é altíssimo, isso só a gripe espanhola, há 100 anos atrás, que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial, que o sistema de saúde... A peste negra, aquelas pestes lá matavam metade, né? Aquelas pestes bíblicas, né? A gente fala as pestes bíblicas, etc. Não, na idade... na idade a gente não imaginava que hoje em dia, com o nível de informação, de conhecimento, de estrutura econômica, da medicina, que a gente pudesse ter uma pandemia dessas proporções. E aí vem o outro lado, quer dizer, o pandemônio na economia internacional, porque é o seguinte, isso pode parar de tal forma a economia que muita gente vai morrer por falta de emprego, por falta de renda, por falta de alimentação, etc. Então, assim, o caos pode ser completo. Eu não estou dizendo que vai ser isso, mas eu estou dizendo assim, é muito grave a situação e todo mundo está esperando o seguinte, os cálculos é o seguinte, que a economia internacional, ela parando, como está dizendo, no primeiro semestre desse ano, vai ter uma recessão internacional. A economia internacional vai cair numa recessão. Mas, se for controlado a epidemia, a economia volta a funcionar no segundo semestre e recupera parte dessa recessão. Né? Então, assim, os cenários são muito, muito drásticos. Agora, se a economia, se a pandemia se espalha e ela não é controlada rapidamente, porque a gente não tem vacina, a gente não tem os mecanismos, né, do sistema de saúde para enfrentar essa pandemia, então os efeitos podem ser muito maiores. Então as pessoas têm que se conscientizar isso. E o Rio de Janeiro, que eu moro no Rio de Janeiro, é uma situação terrível, porque as pessoas tendem a ter um discurso bairrista, e que os problemas do Rio de Janeiro são outros, e o que está acontecendo é o seguinte, que o coronavírus está potencializando todos os outros problemas. Aqui, e aí eles vão se agravar. Você estava falando da letalidade, mas no caso dos idosos, que são muito maior. Atingidos, a letalidade é muito maior, não é algo em torno de 18%? É altíssimo. Agora, nesse sentido que o Taquinho fala, é um problema muito sério, e uma coisa muito bacana eu achei do discurso do Macron, eu não vi o do Boris Johnson, então o Alberto pode complementar, mas é que ele disse que o esforço não pode ser nacional.
O esforço, ele diz, tem que ser europeu, no caso da França, na verdade, internacional. E ele falou que ele vai levar uma série de medidas que estão sendo adotadas na França para o nível europeu e até para o G7. Hoje em dia, o G7 está sendo presidido temporariamente, numa presidência rotativa, pelos Estados Unidos, e o Macron citou nominalmente o Donald Trump, dizendo, olha, isso aí não é um esforço de cada país, porque o vírus não conhece fronteira, o vírus não faz distinção de rico e pobre, em alguma medida faz, na verdade, porque os pobres acabam sendo as maiores vítimas porque não têm acesso à saúde. Mas em termos de contaminação, o vírus não conhece fronteira, não conhece dinheiro, não conhece carteira de ninguém. Então é preciso que seja uma ação concertada internacionalmente, tanto para conter o vírus, quanto também para pensar nas respostas econômicas para isso, né? Então, o Macron, ele anunciou uma série de medidas aqui na França, já para estimular a atividade econômica. Então, uma série de novos gastos públicos com saúde diversos, e ele espera que isso seja reproduzido pelo resto da Europa e pelo resto do mundo. O Brasil, nesse sentido, acho que está numa situação complicada. Eu sou formado em economia, né? E economísticos, como eu gosto de dizer, eles sempre erram. Mas, assim, eu estou revendo a minha previsão para 2020, para o Brasil, para um crescimento de 0%. Se o Brasil crescer um pouquinho que seja, acho que já tem que comemorar. Que vai ser menor que 2019, para mim, está muito certo. E o governo brasileiro parece que não está muito interessado em fazer essas coisas. Estava querendo mais, era cortar lá o benefício de prestação continuada que foi derrubado no Congresso essa semana. Então, a atitude do governo brasileiro, a atitude do ministro Paulo Guedes, até agora, tem sido não de estamos diante de uma calamidade, de uma pandemia e a economia vai sofrer, mas, ao contrário, segue o barco, continua com as reformas, continua com as medidas de austeridade, que, enfim, a gente sabe que nesse momento de crise e recessão global, pode não ser o mais recomendado, né? Ô, Tomás, só uma questão aí, é o seguinte, no Brasil, a epidemia está se espalhando na classe média e alta, porque é quem podia viajar, a não ser a empregada doméstica lá do Guedes, né, que foi para a Disney, né, o resto, quem está pegando a epidemia foi quem viajou, quem tinha condições de ir para o aeroporto e viajar para o resto do mundo. Então, ela está começando na classe média e alta, inclusive na delegação brasileira que foi encontrar com o Trump. Taquinho, esse negócio da Disney não dá nem mais para pegar. Os Estados Unidos, eles fecharam a Disney agora. Pois é. Fecharam a Disney, está fechada. Agora, a empregada doméstica do Guedes não pode ir mais para a Disney, porque a Disney está fechada. O Taquinho, agora é o seguinte, os italianos estão chateados aí com os europeus, hein? Estão reclamando, estão dizendo que a Europa não está tomando as mesmas medidas que a Itália, estão reclamando que está tendo teste de saúde para entrar na Áustria. Eu estou achando fantástico, né? Porque eles estão vendo agora o que o imigrante passa, né? De uma maneira suave, mas não deixa de ser. Ô, gente, eu tenho uma pergunta aí para os economísticos, como disse o Tomás. Eu queria que vocês me explicassem o seguinte, ou me respondessem o seguinte. Essa pandemia, assim, ela vai ter um impacto no seguinte sentido: de alguma forma, a economia mundial ela vai tentar, enfim, ela vai reduzir a dependência que ela tem da China. O fato de todas as grandes empresas globais terem suas operações na China, essa pandemia pode provocar algum impacto nisso, no sentido de diminuir essa dependência global da China? Eu posso falar? Pode falar, Taquinho. Eu acho que não. Assim, essa dependência da China, assim, na minha visão, a China construiu isso durante 40 anos, desde as reformas do Deng Xiaoping. A China vem construindo uma máquina, né, de produção, de avanços tecnológicos, etc. E essa epidemia pode até agravar, sabe por quê? É o seguinte, até um caso engraçado. Como a China já está recuperando, já está sob controle, eles multiplicaram por 100 a produção de máscara. Então, eles estão ganhando dinheiro hoje vendendo máscara. O Brasil depende inteiramente de importar as máscaras. Quando o mundo parar, que vai parar agora, está parando aos poucos, e a China já está recuperando, ela vai produzir para o resto do mundo. Então, talvez aumente mais essa dependência, né? E é uma coisa tão estrutural. A China fez uma coisa assim, ao longo de 40 anos, com muita competência, né? E com os problemas que tem, mas também com muita competência.
para fazer isso tudo que eles fizeram, e eu acho que o mundo custou acordar. Agora, o perigo, Cristina, é o seguinte, é uma coisa que eles chamam de armadilha de Tucídides, que é o cara que relatou as guerras entre Atenas e Esparta, né? E tem um autor americano que recontou todas as guerras que tiveram nos últimos 2000 anos, quando uma potência, ela tem uma ascendência de uma potência e a queda de outra potência. E 18 vezes que houve mudança no mundo, 14 teve guerra, né? Então, essa questão dos Estados Unidos e da China, né, que é uma potência em declínio e uma potência ascendente, o grande perigo é a gente cair na armadilha de Tucídides, né, e a gente ter uma guerra e vai incrementar isso. Mas essa mudança de hegemonia, eu não vejo como parar essa mudança. A guerra hoje existe, é uma guerra pacífica, é uma guerra comercial. Uma guerra comercial. Pode se transformar numa guerra quente. Não, mas o negócio da Alemanha é muito interessante. Os ingleses, né, saíram lá do Brexit, né, no Brexit, mas um amigo meu inglês, isso aí nos anos 90, início dos anos 2000, tinha uma charge que estava lá, que circulava na Europa, que era a Alemanha, né, um poleiro, né, com vários pombos, e a Alemanha no alto do poleiro. E dizendo o seguinte, a Alemanha conseguiu com o Banco Central Europeu o que o Hitler tentou na base das armas, né? Basicamente dizendo, o domínio alemão, a guerra que a Alemanha travou e venceu sobre a Europa é uma guerra econômica, né? Então as guerras se tornaram pacíficas. Montesquieu chamou a atenção disso. O comércio é uma atividade doce, o comerciante ele tem que ser pacífico, ele não pode brigar com os outros a fim de vender mais. Né? E aí o que nós estamos vivendo é essa guerra pacífica, né? Eu acho difícil entrar numa guerra quente, só os pessimistas acham que vai acontecer. Agora, Cris, você perguntou se vai ter impactos, enfim, na economia e na hegemonia chinesa no comércio internacional. A minha resposta seria idêntica à do Taquinho. O fato da China ter entrado mais cedo nessa pandemia até favorece ela, porque quando o mundo inteiro for para o buraco, ela vai poder se aproveitar disso, já ter uma resposta. Mas uma coisa eu queria até ouvir a sua opinião e a do Taquinho, é que nós vimos uma coisa curiosíssima que foi com essa redução da atividade industrial, principalmente na China, nós vimos uma redução de emissão de gases poluentes e gases de efeito estufa. Eu queria saber, então, será que essa pandemia, apesar de causar tanto sofrimento, ela nos convida a pensar, enfim, quais seriam as soluções para a questão ambiental e como reduzir a atividade econômica, enfim? Pois a gente estava conversando sobre isso durante a semana, né, no nosso grupo, e já se detectou essa redução, né, nas emissões de carbono lá na China. Isso já está claro, tem mapas mostrando isso, porque você reduz a atividade econômica, você reduz a emissão de gases do efeito estufa, né? Mas, enfim, nesse quadro fica tão difícil falar digamos assim, de um efeito colateral positivo, porque, enfim, uma pandemia que provoca tanta morte, não tem como ver um lado positivo nessa história, ainda que tenha esse reflexo na redução das emissões de carbono. Então, Tomás, eu gosto de ter uma frase para refletir isso, porque é o seguinte: eu defendo o meio ambiente e defendo o decrescimento demoeconômico, né? Então, você poderia pensar assim, que bom então, né? O mundo está em recessão, está do jeito que você quer, mas não é isso. A gente tem uma frase, quem defende o decrescimento fala assim, a sua recessão não é o meu decrescimento, né? Então, assim, eu defendo um decrescimento planejado, né, que se possa fazer a transição da matriz energética, pode fazer a transição dos veículos de combustão interna para veículos elétricos, da dieta cárnea para a dieta orgânica, etc. Então, eu defendo um decrescimento demoeconômico ao longo das décadas, né? Eu não defendo recessão. Então, agora, a recessão, você tem toda a razão, é o seguinte, ela, para o meio ambiente, ela é boa, nesse sentido, que você diminui a atividade poluidora, então, como a Cristina falou,
os mapas estão mostrando que houve uma limpeza do céu da China, né? Se você olhar as cidades da China, que são extremamente poluentes, elas estão claras. Você pode tirar a fotografia hoje lá e ver os prédios, né? Então, nesse sentido, a qualidade do ar melhorou. Então, muita gente que estava morrendo de poluição do ar parou de morrer, né? Mas, igual que a Cristina falou, não podemos pensar isso como efeito positivo do coronavírus. Eu acho que o coronavírus está mostrando uma coisa muito clara, que a gente não pode continuar com o mundo do jeito que está, né? É isso que ele está mostrando. Olha, temos de parar e pensar, temos de repensar o modelo todo, né? E inclusive, pensar o seguinte, olha só, o que todos os dados mostram que essa epidemia surgiu nos mercados molhados, né? Que comercializam animais vivos, tanto na Ásia como na África. Isso é muito comum, aqui na América Latina é menos comum, né? E isso traz um sofrimento muito grande para os animais. Então, que eu já falei em outras vezes, se o mundo fosse vegetariano ou fosse vegano, não teria tido coronavírus, né? O coronavírus é fruto da exploração animal e do sofrimento animal, né? Então, nós estamos pagando um preço por causa disso. Aqui, desde que não se use agrotóxicos nas lavouras, porque se a gente continuar consumindo vegetais produzidos com agrotóxicos, a gente vai ter outro problema de saúde. Exatamente. Pessoal, chegando aqui a nossa hora, reveja a sua vida. Hoje é domingo. O convite do Taquinho é um convite fundamental. O coronavírus nos leva a refletir sobre o estilo de vida que levamos. É ou não é, Taquinho? É isso. Então, hoje é domingo, é um dia calmo, né? Domingo é o dia do Senhor, é um dia bom para rever como pensamos, o que fazemos. E como nem vai ter futebol hoje, nesse domingo, né? Não vai ter esporte, não vai ter atividades de massa, então é bom a gente refletir, né, pensar, reunir a família e pensar. Reunir a família depende, não pode ser 30 pessoas também, que isso daí é perigoso. É melhor cada um também ficar na sua. Família pequena, família pequena. Um abraço, pessoal. Um abraço.